Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Lembra de dar o like no vídeo se você gostou, comentar aqui embaixo se você tem outros fundos, outras aplicações, quer ver outros vídeos. Aqui sempre de uma forma muito simples para você ter melhores retornos nos seus investimentos. Tá? Lembrando que em parte dos investimentos aqui a gente está falando de renda variável, que envolve riscos, envolve incertezas e a gente vai tentar trazer a melhor informação aqui para você. E hoje a gente vai falar aqui de 3 fundos imobiliários para você começar a investir agora. Beleza? Vamos ver? Então esse vídeo a gente vai começar a falar sobre 3 fundos imobiliários para você começar a investir agora, tá? Se você tem poucos recursos, está começando a sair ali da sua renda fixa tradicional, quer correr um pouco mais de risco, lembrando que fundo imobiliário é sim renda variável, então tem risco, tem oscilação todos os dias, é diferente de ações, talvez historicamente um pouco menor, o risco tende a ser um pouco menor, um pouco mais previsível, mas é sim renda variável, então você tem que vir nessa trajetória realmente de conhecer outros produtos para ter a possibilidade de ter melhores retornos. Então, primeiro ponto, pessoal, eu vou falar aqui de 3 fundos imobiliários para você começar a montar a sua carteira, e é uma carteira já diversificada. Com fundo imobiliário é legal porque você consegue comprar uma cota, então com poucos reais aí, algumas poucas centenas de reais, 200, 300 reais, você já começa a montar uma carteira de fundos imobiliários já bem diversificada. Então eu vou aqui trazer 3 fundos bastante diferentes. Então um que a gente chama de papéis, é um fundo, o primeiro fundo de CRI, tá bom? Então fundo de papéis para a gente diversificar. O segundo fundo é o que a gente chama de FOF, ou seja, ele compra cotas de outros fundos. E o terceiro fundo é o fundo de laje, é o que a gente chama de fundo de tijolo, que por trás dele tem um ativo imobiliário de fato, tá? Os outros fundos têm cota de outros fundos e o primeiro fundo está comprando papéis aí também para financiar algum projeto no setor imobiliário. Então bora ver, primeiro deles a gente tem aqui o famoso HGCR11, tá? O HGCR11 é o fundo do Credit Suisse, recebíveis imobiliários, tá bom? Então esse é o primeiro fundo que eu queria aqui falar para vocês, Credit Suisse, o código é HGCR11, tá? Eu vou dar uma colada aqui para a gente ver o retorno acumulado nesse ano de 2022 até o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui. Essas informações vão até a última data disponível dessa informação, tá? Então, primeira coisa, como está o retorno desse fundo nesse ano de 2022, tá? A gente tem aqui até a última informação no dia 22 de fevereiro de 2022. O fundo está subindo 1,19% contra o IFIX, que é o principal indicador de fundos imobiliários, está caindo 2,55%. Então, primeiro fundo, uma boa recomendação, uma boa gestora. O valor de mercado desse fundo soma quase 1,3 bilhão de reais e é negociado próximo a 1,03 vezes o valor patrimonial. Primeiro fundo, anota aí, Credit Suisse Recebíveis Imobiliários, famoso HGCR11, tá bom? O segundo fundo que a gente vai falar aqui é o famoso Galápagos Fundos de Fundos, tá? Sob o código GCFF11. Então anotem aí, Galápagos Fundos de Fundos, GCFF11, para você começar a diversificar o primeiro fundo do Credit Suisse, primeiro fundo do Credit Suisse, segundo fundo da Galápagos. Esse fundo um pouquinho menor, mas ainda bastante descontado e também com um bom retorno. Somente nesse ano de 2022, o fundo sobe até o dia 22 de fevereiro, sobe 8,32%, lembrando contra o IFIX, principal índice de referência, que cai 2,55%, tá bom? E para terminar, o último fundo, que é o que a gente falou, que a gente chama aqui de fundo de tijolo, a gente preparou o VBI Prime Properties, tá? Nome bonito, que a gente chama o famoso PVBI 11, tá? Então PVBI 11, famoso VBI Prime Properties, é o terceiro fundo que a gente falou, que é um fundo de laje. Ele soma aproximadamente 878 milhões de reais de valor de mercado e com uma relação ao valor patrimonial de 0,88, tá bom? Então a gente já tem aqui uma carteirinha, e falando de carteira, eu vou deixar aqui também um gráfico para vocês acompanharem um pouco. Esse gráfico aqui está até meados do mês de fevereiro, para vocês conhecerem um pouco o que é o nosso trabalho de recomendação, de análise, sugestão de carteira também de fundos imobiliários. A nossa carteira conhecida como Sarafis, nossa carteira aqui da Sara Invest de fundos imobiliários, apresenta um retorno desde o início de 23,66%, a gente consegue ver no gráfico,
contra o IFIX, a principal referência, de 10,30. Tem muita gente que compara com o título público, no mesmo período sobe 11,71, o IMAB, né, que seria mais ou menos uma referência para títulos públicos, e o CDI no período de 7,57. Ou seja, eu estou falando de um retorno muito superior ao CDI, muito superior à média dos principais fundos imobiliários. Essa é a nossa carteira aqui de fundos imobiliários, tá? Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se você quiser conhecer a nossa carteira de fundos imobiliários, com 30 dias grátis. É só clicar nesse link que está aqui na descrição. Você conhece 30 dias grátis, o período que você quiser. Depois, se não quiser continuar, é só cancelar, lembrar. Mas realmente tem trazido muito retorno para todos os investidores aqui que fazem parte da família de Sarafis, tá bom? Nossa sugestão de carteira também de fundos imobiliários, beleza? Lembra de se inscrever no canal, lembra de dar o joinha, né? Dar o like, ativar o sininho e também divulgar nosso canal. A gente se vê aqui em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Até mais, tchau!